De volta, Shalom. Então, vamos lá. Eu falei da situação, da preocupação que os discípulos tiveram depois que o Mashiach, depois que Yahushua, ele disse que o templo seria destruído. Então, eles ficaram encucados, aí foram recorrer, eles disseram, fala pra gente aí quando isso vai acontecer. E como é que vai ser isso, né? Então, como Yahushua sabia o que tinha passado na cabeça deles, porque eles ficaram arrazoando. Será o que é isso? Por quê? Por que o templo vai ser destruído? Como vai ser destruído? Então, duas coisas podiam ter acontecimentos que poderiam gerar a destruição do templo e da cidade, porque o templo está dentro da cidade. Para destruir o templo tem que destruir a cidade. Então, eles passaram a entender pela resposta do Mashiach, porque o Mashiach vai responder, Yahushua vai responder as três perguntas, distintamente. Primeiro ele vai falar do templo sendo destruído, depois ele vai falar do sinal da vinda dele, e depois ele vai falar a respeito dos finais dos tempos. Ou não é fim do mundo, né? Porque na cabeça dele tinha fim do mundo, mas não tem fim do mundo. Ele vai responder de acordo com aquilo que ele tinha que falar para eles, para educá-los. Então, vamos seguir as respostas, tá? O que o Mashiach vai falar para eles, direcionando a cada pergunta, tá ok? Vamos lá. Mateus, versículo 4. E Yahushua, respondendo, disse-lhes, quero só alertar para vocês que eu vou estar sempre falando o nome hebraico de Jesus, tá? E Yahushua é o nome dele, tá? Então, para quem tiver interesse em pesquisar, pesquisa aí para saber qual é o verdadeiro nome dele. Jesus não é o nome dele. O nome original que Maria recebeu através de Gabriel foi Yahushua. Então, na minha leitura, eu vou estar sempre falando Yahushua, tá? Mas me refiro a Jesus, ok? Então, vamos lá. E Yahushua respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, haveria possibilidade deles serem enganados pelas informações que surgiriam no tempo deles. Então vamos lá, seguindo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Mashiach, o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Yahushua está dizendo que no período em que a destruição do templo aconteceria, haveria vários falsos Mashiach, vários falsos Cristos, dizendo que seriam aqueles que viriam libertar Israel. Tá? Então ele está falando, vocês possivelmente tentarão enganar vocês. Mas ele está ensinando os discípulos. A multidão em si não está sabendo de nada. Ele está aqui em particular, está conversando com os discípulos, e agora é nós, né? Nós estamos sentados agora no Monte de Oliveira, ouvindo o Mashiach falando a respeito dessa pergunta. Então vamos lá. Ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí vamos lá. Ele está falando para quem isso aqui? Para o discípulo. Ele não está falando para a gente. Ele está falando para os discípulos. Então, aqueles sinais de guerra e as guerras surgiriam no tempo deles. Como a gente sabe que existem muitas e muitas guerras no tempo dele. O próprio Israel estava cercado o tempo todo pelo Império Romano. Eu digo cercado no sentido de o conviver, né? Do território de Israel estava sob o domínio de Roma. Então, Pilatos, então essas autoridades que eram colocadas na região da Judéia ou mesmo nas outras regiões de Israel, eram para controlar o povo. E ali os soldados romanos faziam a administração das regiões. Então, a gente lendo passagem bíblica, a gente vai vendo filmes que também passam a mesma coisa. Tá certo? Então, havia muitos sinais de guerra e guerras. Então, um ponto que ele já falou é que a cidade podia ser destruída por guerra, mas ele está dando a visão para eles. Então, vamos lá. Mas não é o fim. Aí alguém pega essa parte e coloca para o nosso dia, como se fosse falando para o nosso dia. Não, não é o fim ainda. Ele está falando da destruição de Jerusalém, está falando da destruição do templo. Vai haver sinais de guerra, muitas guerras, mas ainda não é o fim, ainda não vai acontecer essa destruição. Então vamos seguir.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Agora ele incluiu dentro daquilo que devia estar preocupando os discípulos. Bom, a cidade só pode ser destruída ou uma guerra ou um terremoto. São duas coisas que podiam acontecer. Então ele está agora dizendo para eles, vai acontecer vários terremotos, mas não é ainda, a situação não é. E aí ele vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, antes da destruição de Jerusalém, haveria muitos princípios de dores, muitos incômodos, muitas pestes, muita coisa ruim acontecendo antes da destruição de Jerusalém. Sigamos. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e serei odiados de toda a gente por causa do meu nome. Quem sabe da história sabe que ele está falando por discípulos. Ele está dizendo que eles seriam assassinados por causa da pregação do Evangelho. Isso ocorreu com todos eles, menos o apóstolo João, que ficou preso na ilha de Patmos, a gente não sabe do final, mas provavelmente morreu lá dentro da ilha, aprisionado. Né? Mas os outros foram decapitados, enforcados, queimados, então muita coisa ruim aconteceu com os apóstolos. Ele já está alertando eles. Você imagina uma coisa dessa, meus irmãos? Que você está numa missão, tem ali seu mestre, e o teu mestre vai dizer para você, se prepara porque vão matar vocês, vão atormentar vocês, vão aprisionar vocês. Você imagina que evangelho tremendo de homens ter coragem de passar por situações tão difíceis e não abrir mão da sua fé. Tá? Como hoje a fé está muito fraquinha, né? As pessoas estão mais voltadas para diversão, cultos de domingão aí, como se fosse o Domingão do Faustão, musicada, teatro, enfeitando o pavão, quando o evangelho genuíno nos avisa, né? Tem de ânimo, porque eu venci o mundo. Tereis aflições, mas tem de ânimo. Então a gente precisa estar prevenido, porque nossa época não vai ser diferente daqui não, tá? Vamos seguir. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados. A palavra escândalo em grego quer dizer armadilha, até, farão armadilha. E traísse-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O clima seria muito complicado entre todas as pessoas. E surgirão muitos falsos profetas. Tá? Quem lê o livro de Flávio Josefo vai ler a história daquele momento que Flávio Josefo vai relatar o que aconteceu, porque ele participou. Ele viu a destruição de Jerusalém. Tá? História dos Hebreus, escritor é Flávio Josefo. Leia lá, você vai ver os detalhes do que acontecia no cerco de Jerusalém e o que aconteceu pós. É algo sério. O que acontecia entre eles naquele momento de cerco. Né? Eu já estou adiantando aqui que a destruição de Jerusalém do templo seria por causa de uma guerra, não por causa de terremoto. Então vamos lá. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, que ocorreu, isso ocorreu na história. E por se multiplicar, quando você lê na sua Bíblia, vai estar aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O texto grego aqui, onde está a iniquidade, é anomos, quer dizer, e por se multiplicar a transgressão da lei, a transgressão da Torá, da instrução, o amor de muitos esfriará. Então, olha bem, a Bíblia, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, ele vai dizer que o cumprimento da lei, da Torá, é o amor. Se eu cumpro a Torá, se eu me esmero em ser dedicado à palavra, a obedecer os mandamentos do Eterno, eu terei amor. Quando eu estou desobediente aos mandamentos, à Torá, eu acabo sendo um iníquo. Eu acabo sendo mau. Então, o amor esfriando acaba também aí, o desenvolvimento da transgressão da Torá. Está associado a amor e prática da Torá. Então, vamos dar uma paradinha aqui, vamos seguir para outro.